Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Será um prazer. Hoje, nossa convidada, a doutora Mariana, ela que é endocrinologista. Mas a Mari já chegou aqui, gente? Tudo Olá, Mari, jóia? tudo Boa bem? noite. Boa noite, que fantástico ter você aqui mais uma Obrigada vez no pelo meu perfil, né? convite. É sempre um prazer vir aqui discutir alguns assuntos importantes, né? Que a gente possa alertar mais ainda o pessoal que nos assiste, que eles possam aprender um pouquinho conosco sempre, né? Fantástico. Deixa eu só perguntar aqui para o pessoal se agora tá tudo certo com o som, com a imagem, não tem ninguém travando. Eu precisei encerrar porque ficou ali, eu não sabia se era a minha, se era a sua, então eu derrubei para a gente começar Só, tudo só bonitinho. voltou depois que você caiu a live e reiniciou. Olha que interessante, oh meu Deus, que agora deu tudo certo. É o tempo de chuva, é muita Pra chuva. Tá caramba. chovendo aí Hoje, para por incrível que você? pareça, não tá chovendo. Mas toda final de tarde aqui tem chovido bastante. Lembrando que eu tô aqui em Uau, Volta aqui Redonda, também. né, no interior do estado do Rio, e aqui a chuva vem que vem. Essa época de verão é complicado por aqui. Gente, olha que legal, eu amo a tecnologia. Mari tá no Rio, eu estou em Fortaleza, Ceará. Olha que interessante isso, né? Que privilégio a gente conseguir ter essa troca hoje. A internet Ela é encurtou a fantástica. nossa distância. Nossa, é uma revolução. Exatamente. E eu quero pedir o pessoal para já mandar aviãozinho, compartilhar essa live com quem você conhece. Gente, o assunto que nós vamos trazer aqui para vocês tem muita relevância, principalmente porque nós sabemos que muitas pessoas não conseguem, em alguns momentos, agendar a consulta com uma endocrinologista, com uma nutricionista, muitas vezes com um especialista em diabetes. Então, isso aqui que eu estou trazendo, que a Mari vai passar para vocês é uma chance, né, que muita gente tem aqui de tirar dúvidas. É claro que jamais uma live, em hipótese alguma, vai substituir um aconselhamento nutricional, em hipótese alguma. Porém, a gente sabe que aqui você vai pelo menos ter uma ideia do tratamento que existe, do que a gente faz no nosso consultório, para você ir lá dialogar com o seu profissional, né, não ficar perdido. E agora, para onde que eu vou? Então, isso aqui é um direcionamento para você. Levar para o seu profissional, tá certo? Discutir com ele. Então, chama todo mundo que você conhece, vai ser muito legal. A caixinha, eu olhei, tem muitas perguntas, eu vou abrir uma por uma, a gente vai ter o maior prazer em responder cada um de vocês que mandou sua dúvida, tá certo? Então, como sempre, vou abrir aqui para nossa convidada, que eu já falei que é endocrinologista, para ela se apresentar e falar um pouquinho aqui dela, né? Mais Prazer, um pouquinho para vocês. pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Domingues, endocrinologista formada pela Universidade Federal Fluminense aqui de Niterói, no interior do Rio. E antes de fazer endocrinologia, eu fiz a residência em clínica médica também aqui em Valença, no interior do Rio. Então, assim, foram 4 anos de especialização para poder estar atendendo da melhor forma os meus pacientes e a gente, né, como profissionais da saúde, né, Josi? Eu e você em constante atualização, estudo, discussão de caso clínico. A gente não para de estudar nunca, né? Para atender melhor cada vez mais os Com nossos certeza. pacientes. Com certeza. Como eu já me expliquei, me apresentei em outras lives, eu sou Josi, nutricionista. A gente se conheceu numa Diabetes especialização, é a não foi que a gente solução. fez? Não foi? Sobre isso, a gente se conheceu dentro de uma especialização, foi muito bacana. E eu sempre tenho essa alegria de convidar a Mari, de convidar outros profissionais que eu confio, que eu sei que são profissionais que estudam muito atualizados, para a gente debater aqui e trazer o que tem de mais novo, né, de evidência e também compartilhar com vocês as nossas experiências de consultório, né? Como é que a gente está tratando o nosso paciente, isso é muito bacana. Então, vamos então dar início aqui à nossa live e bastam perguntas, claro, para introduzir o assunto, mas eu vou responder as caixinhas juntamente com a Mari, tá certo? Mari, sabe, eu sempre gosto de perguntar
começar a nossa live só explicando para o pessoal a diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2. Eu acho muito importante para que a pessoa que chega aqui na nossa live não fique confusa, não saia daqui com uma orientação fazendo o que não deve, né? Então, eu sempre gosto de começar explicando. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, é tudo igual. A informação que nós vamos dar aqui é mais para quem? A informação que nós vamos dar hoje é mais para o paciente diabético tipo 2. O paciente que tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, normalmente acontece na faixa etária das crianças, dos adolescentes. É uma doença que acontece em decorrência da destruição das células beta-pancreáticas. Ou seja, o pâncreas ele perde a capacidade de produzir insulina e de uma forma abrupta. E como tratamento, a gente tem que iniciar insulina. É a deficiência completa da produção de insulina. A insulina é o tratamento nesse caso. Agora, o paciente com diabetes tipo 2, normalmente o início dele é insidioso, é lento. E ele pode acontecer em diversas faixas etárias. Isso acontece pela resistência à ação da insulina e uma deficiência parcial na secreção de insulina. Então, para ficar mais fácil, vamos pensar assim. Quando a gente faz uma refeição, que eu gosto sempre de fazer o desenho e mostrar para os pacientes, né? Quem é meu paciente está me assistindo aí, sabe que eu gosto de fazer essa explicação. A gente faz a nossa refeição, a gente faz um pico de glicose no sangue e essa glicose, ela não pode ficar no sangue, ela tem que ser levada para ser armazenada nos tecidos. Tecido adiposo, no músculo, no fígado e no cérebro. Com o passar do tempo, esses estoques eles ficam cheios de energia dependendo da nossa alimentação, atividade física, hábitos de vida. Acontece que os estoques ficam cheios e acontece uma resistência à ação dessa insulina. Então, o nosso pâncreas ele tem que produzir mais insulina para poder vencer essa resistência. E aí, o que acontece? A gente entra num estado que a gente chama de hiperinsulinemia, onde tem níveis de insulina muito altos. E isso, a longo prazo, leva o quê? Síndrome do ovário policístico, obesidade, hipertensão, pré-diabetes, diabetes. E essas condições levam, a longo prazo, a aumentar o risco de quê? Alzheimer, que a gente considera hoje em dia como diabetes tipo 3, câncer, AVC, infarto. Então, o que eu quero? Nada disso para os meus pacientes. Eu quero prevenção, promoção da saúde. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso hoje, não é não? Perfeito. Vamos conversar muito sobre isso. Então, essa introdução da Mari é muito importante, né? Porque nós vamos falar aqui da reversão, talvez, do diabetes até, mas não se aplica nada disso para quem tem diabetes tipo 1, certo? Vamos Sim. estar focada aqui, centrada no diabetes tipo 2, que é, na verdade, também o maior número de pacientes que a gente atende, né? Hoje, 90% aproximadamente É. dos pacientes que a gente tem no consultório são diabetes tipo 2, tá certo? É. Já vou começar aqui para a caixinha, porque a hora ela voa. Já passou 11 minutos. Acho que a nossa live caiu. Ó, primeira pergunta que eu tenho aqui. Vamos lá. Como é feita a passagem de medicamento oral para o uso de insulina? Sabe que essa pergunta é muito interessante, Mari, porque o paciente ele recebe o diagnóstico, né? E aí muitas vezes ele começa tomando aí um glipage, depois ele toma dois, depois ele toma três, e quando vai ver já toma outros remédios, depois está aplicando a insulina. E aí, como é que acontece? Todo paciente diabético tipo 2 vai tomar insulina? Será, Mari, com o passar do tempo? E aí? Que a gente tem que avaliar? O diabetes, lembra que eu falei que ele é de início insidioso? A gente, se o paciente tem um diagnóstico de pré-diabetes, ele pode evoluir em 10 anos, se não se cuidar, se não tiver bons hábitos, evoluir para o diabetes. Alguma coisa pode fazer com que esse tempo encurte. Então, a gente precisa avaliar em que momento do diagnóstico ele está. Quantos anos tem de diagnóstico de diabetes? Assim que a gente diagnostica diabetes tipo 2, o paciente já teve aí 5 anos de hiperglicemia, ou seja, 5 anos de glicose alterada pelo menos, aonde a gente pega outras complicações.
Aí eu tenho dois cenários. Ou o paciente está muito crítico, com uma hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, muito descompensada, acima de 9, que eu preciso trazer essa hemoglobina glicada para baixo de uma forma mais rápida. Aí eu inicio o tratamento usando insulina, para ter um controle mais rápido e eficaz. Ou eu opto por tratamento medicamentoso. Então, assim, cada caso ele tem que ser bem individualizado. E passar da medicação oral para a insulina pode ser falha terapêutica. A gente tentou várias medicações, o paciente não aderiu à mudança do estilo de vida e o pâncreas já não produz como antes a insulina. A gente pode até começar num cenário de manter a medicação oral e fazer uma dose de insulina que a gente chama de bedtime, né? Começar com a insulina noturna e reavaliar como fica nos próximos 3 meses. Então, assim, esse acompanhamento, ele é justo e muito, assim, perto do endocrinologista, pelo menos a cada 3 meses, para a gente definir a melhor estratégia de tratamento. Então, é basicamente assim, eu tenho que saber que momento que ele tá para ver, vai fazer insulina ou não? Quais são as indicações de eu entrar com insulina de verdade? Perfeito, Mari. Não tem essa pergunta na caixinha, pelo menos eu não vi ainda, mas eu vou lhe perguntar. Uma vez que o paciente, então, começou o uso de insulina, é um caminho sem volta ou a gente conseguiria, de repente, aí com um ajuste, né, no estilo de vida, eu vou falar no estilo de vida como um todo, de repente desinsulinizar, ou isso... Olha, eu tenho o prazer de falar, assim como alguns outros colegas, que eu já desinsulinizei muitos pacientes e eu pretendo fazer isso por bastante tempo. Quando o paciente adere a um estilo de vida saudável, uma boa alimentação, atividade física regular, manejo do estresse, qualidade do sono, são vários pilares que a gente inclui em bons hábitos de vida. E um bom manejo do tratamento medicamentoso, a gente consegue fazer um step back, voltar passos atrás. Então, da insulina, eu volto para a medicação oral e vou fazendo o desmame. Isso é possível. A gente tem que avaliar caso por caso. Mas não, insulina não significa fim de vida, fim dos tratamentos. É uma excelente opção de tratamento, tá, gente? Não significa que acabaram todas as opções. É a melhor opção disponível naquele momento para você. Perfeito. Ok. Aqui uma. Diabetes tipo 2, magro e emagrecendo rápido. Por que será? Eu vou só falar aqui uma coisa rapidinho, porque às Aham. vezes magro, porque quando a gente fala em emagrecimento, eu tô falando em perder gordura, né? E no caso de diabetes, muitas vezes não é gordura, é músculo, é água mesmo, né? Só para explicar isso para a pessoa, mas a fala é sua, por favor. A pergunta é com o paciente com diabetes tipo 2, 2, magro e emagrecendo rápido. Por quê? provavelmente por hiperglicemia, por diabetes descompensado. Tem que fazer novos exames e ser reavaliado assim em breve, né? Não esperar para consultar, porque é um dos sinais de insulinopenia, de falta de insulina. Então a gente tem que ficar realmente atento, é sinal de alarme. Muito bom. Interessante esse lance aí, como eu estava falando, no caso aqui, eu vou mudar a palavra emagrecendo que a pessoa usou. Eu diria perdendo peso, porque às vezes Perdendo peso. É perdendo isso peso. aí. E aí acaba sendo algo muito ruim. Às vezes o diabetes pode pensar, ah, mas estou emagrecendo, isso é bom. E não, Não. não é emagrecimento bom. No cenário de glicose alterada, de glicose alta, você perde músculo e gordura. Você faz um catabolismo. Você entra. Imagina um cenário que você está precisando de energia rápida. Lembra, a insulina ela pega a glicose e coloca do sangue para os tecidos. Se está sobrando glicose no sangue, está faltando nos tecidos. Então, o nosso organismo vai tentar gerar mais energia a qualquer custo. Então, ele vai converter gordura, proteína em glicose também. Então, você tem duas vias. O que você está comendo elevando a sua glicose, mais a transformação do que você tem em glicose também. Então, é um cenário caótico onde há um emagrecimento. Por isso, é importante o acompanhamento urgente nesse caso.
Perfeito. Glicemia de jejum sempre alta. Por que será? Eu vou fazendo as perguntas e vou lançando aqui o meu olhar de Nutri para tu complementar, porque assim, a glicemia é muito alta, né? E aí, eu sei que você vai falar nisso, e aí o que eu conversaria com o paciente é o seguinte, porque tem a questão da gliconeogênese, que o fígado produz glicose, mas às vezes Isso. tem o que a pessoa está jantando, né? Será que não está misturando aí a glicemia pós-prandial com a glicemia, enfim, produzida pelo fígado? Mas vai lá, o que você acha disso? O que que eu acho? Eu sempre peço para o paciente colher o exame de sangue bem cedo e não esperar mais de 12 horas para poder colher o exame. Ah, quanto mais tempo de jejum, melhor. Porque o fígado ele tem a capacidade de transformar a gordura estocada em glicose. Então, é uma forma da glicose de jejum vir alterada. E outra, de manhã cedo a gente tem outros hormônios que estão mais altos, cortisol, adrenalina, noradrenalina, são hormônios de luta e fuga que vão deixar a gente em alerta e eles elevam a glicemia. Se a gente quer estar desperto, a gente tem que estar com energia. Então tem que saber se isso é um diabetes que não está controlado ou então se são esses fatores, maior tempo de jejum e o período da manhã mesmo fazendo com que a glicose se eleve. Perfeito. E no caso, é porque na verdade, quando o fígado produz a glicemia, produz a glicose, até mesmo o pessoal, depois da musculação, assim, nós não temos número aqui, né? Mas, por exemplo, a própria atividade física pode subir um pouquinho também a sua glicemia. E isso acaba sendo algo fisiológico, é algo normal, né? Agora, no caso, o diabético teria que ver quanto que está realmente essa sua glicemia alta, né, Mari? Aham. Ok. Mais uma. Vamos lá aqui. Deixa eu jogar. Quero saber como saber a reversão do diabetes tipo 2. Exames. Então, para saber se o diabetes está em remissão, a pessoa faz exames. Como é que eu posso saber se meu diabetes está em remissão? É. O que a gente tem que pontuar bem aqui para vocês? Tem muita gente que vem para o consultório e fala: diabetes tem cura? Cura não é a palavra que nós estamos usando, não está em nenhum guideline, nenhuma orientação, tá? A gente tem a remissão. O que que é isso? Colocar o diabetes, os exames todos, os marcadores, hemoglobina glicada, em valores normais. Só que a gente faz às custas de uso de medicamento, né, tratamento farmacológico. Quando a gente fica um tempo sem a medicação, por exemplo, chegou numa hemoglobina glicada de 5,5, é uma hemoglobina glicada normal. Eu vou tirar a medicação e esse paciente vai ficar 3 meses sem a medicação. Após esse período de 3 meses sem medicação, com a hemoglobina glicada ainda baixa, eu considero que é um paciente que entrou em remissão. Eu tive sucesso na remissão do diabetes. Agora, não é um paciente que eu vou tirar a medicação e, pô, vida normal, vou comer o que eu quiser, vou para uma pizzaria. Não, não é isso. Você vai ter que manter a vigilância sempre e não deixar de fazer novos exames depois de 3 meses. Porque a gente tem que saber se realmente você entrou em remissão ou não. Qual é o cenário que a gente considera assim um cenário bom para o perfil de paciente que pode vir a ter remissão do diabetes? Diabetes diagnosticado até 6 anos, paciente do sexo masculino e principalmente naquele paciente que tem um emagrecimento sustentado, uma perda de mais de 10% do peso e manter essa perda de peso. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que avaliar em conjunto para a remissão. Perfeito. Às vezes eu brinco com os meus pacientes que o diabetes está adormecido, até que chegue alguém É, para dar um beijo e acordar, né, pessoal? Isso tem que ser levado muito a sério, porque essa questão da cura, ela lembra muito a questão da mágica. Eu tô curado, então ok. E a gente assim, né? Tô curado, então vou lá voltar a beber cerveja, beber cachaça, comer o que eu quiser, porque uhum. afinal eu tô curado. E aí, não, mas você vai realmente voltar a ganhar peso novamente.
Eu joguei para a tela uma pergunta que tu já respondeu com essa, que é depois de quanto tempo da reversão podemos considerar o paciente curado 100%? Uma vez eu li um artigo que é assim, o paciente colocou diabetes em remissão e morreu com 100 anos de uma queda de bicicleta. Aí eu posso falar, se ele não tinha, né, morreu com uma glicada de 5,4, você pode falar, ele alcançou a cura. É, de fato. De fato. Agora a gente eu estou brincando aqui, é o meu jeito de fazer live para descontrair o pessoal e o meu convidado. Assim, com diabetes em remissão, uma coisa interessante deles entenderem é que você vai, de certa forma, estar ali se prevenindo das complicações, né, da doença, que certamente viriam se você tivesse com ela descontrolada. Então, tem muita vantagem, embora a gente não fale em cura, pessoal, buscar a remissão da doença. Porque a doença, ela está, como eu falei, adormecida, porém ela não está se manifestando. Você tá com o seu exame com tudo normal, né? Agora a gente não pode prometer algo É. aqui que A, quer a complementar. gente tem, só para o pessoal fazer uma comparação, imagina uma doença reumatológica tipo lúpus. O paciente, às vezes, ele está em atividade de doença, com muitas manifestações, mas ao mesmo tempo ele pode estar com critérios de remissão, pode estar com a doença adormecida. Isso não significa que a gente vai descuidar do paciente e acabou, entendeu? Então a gente tem que tomar realmente cuidado com a terminologia que a gente vai usar e o modo de explicar para o paciente. E a gente incentivar que isso é possível. Hoje, a gente não encara mais o diabetes como uma doença crônica progressiva. Teve o diagnóstico, fim de linha. Não é isso. Aí a possibilidade da gente abrir os horizontes para fazer boas escolhas sempre, né? Perfeito, perfeito. Olha só, uma curiosidade de alguém. Endócrino pode passar vacina adulto com DM2 fora gripe e Covid, imunizar? Olha só, é até legal isso daí, porque às vezes na consulta com o endocrinologista, é tanto checklist, é tanta coisa que a gente tem que perguntar para o paciente, checar mapa glicêmico, né? As anotações, como é que foi o período de uma consulta para outra, mas a vacinação ela tem sempre que estar em dia, principalmente no paciente com diabetes tipo 1, é onde a gente cobra mais. A Sociedade Brasileira de Diabetes, dentro do próprio site, eles têm a cartilha do paciente com diabetes, quais são as vacinas que você deve atualizar sempre. Por exemplo, o paciente que teve um episódio de herpes zoster, ele deve fazer a vacinação contra a herpes zoster. É o paciente, a doença infecciosa que mais mata, que é paciente internado, independente do histórico de doença, é pneumonia. Então, vamos fazer uma vacinação? Pneumo 13, pneumo 23. É só olhar na caderneta quais são as vacinas específicas para o alvo, o público adulto. E vai ser a mesma coisa para o paciente com diabetes. Então, além do Covid, você vai lembrar que todo ano tem influenza e as demais têm que estar atualizadas também. Assim como tétano, hepatite, mas a vacinação é importante. A prevenção, ela sempre é magnífica. Perfeito. Já coloquei também a outra pergunta a respeito das vacinas. Tem uma outra aqui que eu estou tentando encontrar para a gente já fechar o assunto sobre as vacinas. Eu acho que foi até da mesma pessoa que mandou, mas eu não estou achando, vou deixar para um outro momento. Quem tem diabetes tipo 2 pode fazer reposição hormonal? Diabetes não é contraindicação para reposição hormonal. Então, esse paciente tem, se for do sexo feminino, vai ter que estar com preventivo, mamografia, avaliar em que período da vida que está, qual reposição a gente realmente precisa fazer, mas não é contraindicação, não. A gente tem sempre que buscar um bom controle do diabetes, mas não contraindica. Ok. Quais são os sintomas do diabetes? Sintomas de um paciente que está descompensado. Além da glicose alta, é aquele paciente que sente sede o tempo todo, comeu um pratão de comida, mas logo está com fome, 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 começa a perder peso sem estar fazendo dieta. Nossa, eu estou comendo pra caramba, mas o meu peso está descendo, não estou entendendo o que está acontecendo.
É aquele paciente que dormia a noite toda e de repente ele passa a despertar 4, 5 vezes à noite para fazer xixi. Opa, está acontecendo alguma coisa. Alguns pacientes que ficam com níveis muito altos de glicose chegam a ter turvação visual, né? Ter visão embaçada, visão turva. Então, são alguns sinais e sintomas que a gente já acende o alerta e procura o atendimento o quanto antes. Perfeito, perfeito. É possível reverter a resistência à insulina que vem desde a adolescência? Ela botou, tenho 30 anos. É, eu gosto sempre de avaliar assim, o que você fez, os seus hábitos de vida, eles trouxeram algum resultado para você. Então, se você quer um resultado diferente, vamos fazer estratégias, adotar estratégias diferentes. Então, a gente pode sim botar essa insulina para níveis normais. A gente pode controlar a hiperinsulinemia e aí controlar os sintomas que com ela vêm, né? Lembra que eu falei que a hiperinsulinemia leva a síndrome do ovário policístico, pré-diabetes, diabetes, hipertensão. Então, a gente consegue realmente colocar, adormecer essa insulina, botar em níveis normais. Mas desde que o paciente esteja comendo bem, prática regular de atividade física, manejo do estresse, a gente pode usar medicamento ou suplemento para poder ajudar o controle também. Não significa que a longo prazo a gente não tem como reverter isso, não. Perfeito. Isso é uma pergunta muito interessante, né? Tenho 30 anos, ela tem quase a minha idade. Não sabemos quanto que ela pesa, não sabemos nada a respeito. Mas, Uhum. gente, para quem tem criança em casa, que eu tenho, antes, na minha infância, por exemplo, industrializados era algo muito difícil. Eu comia, meu Deus, eventualmente, nem se encontrava. Assim, eu fui criada no interiorzinho, né? Então não tinha assim essa abundância de ultraprocessados. Hoje, os nossos filhos estão sendo criados em um cenário completamente diferente, onde o lanche que vende na escola é o quê? É biscoito, tem tudo lá, tem suco de caixinha, tem pão. Então, essas crianças têm aí uma probabilidade de desenvolver resistência insulínica muito cedo, né? Sim. Porque são comidas hiperpalatáveis, hipercalóricas que estão continuamente contribuindo aí para levar nossas crianças para o excesso de peso, gente. Antigamente ninguém via criança com resistência insulínica, criança com diabetes É. tipo 2 e hoje está cada vez mais comum. Então é um Uhum. alerta, né, para quem está aqui na live, para mim também, que sou mãe, para a gente prestar atenção na alimentação dos nossos filhos, no estilo de vida, porque imagina só se seu filho está comendo. Pensa agora as mães que estão na live aqui com a, com a Josi e também com a Mari. Pensa o seguinte: seu filho, analisa aí o quadro da alimentação do seu filho. Agora imagina daqui a 40 anos. Será que essa criança, esse adulto agora, né, depois de 40 anos, vai estar saudável? Será que ele vai estar com excesso de peso? Como é que está seu filho hoje? A gente vê muita criança com excesso de peso. Tá? Sim. Então, pode falar? Eu lembro sempre assim da minha infância. Eu sou muito grata a tudo, meus pais o tempo todo. Mas eu vou dedurar aqui como é que era lá em casa, tá, gente? Lá em casa tinha, meu irmão tá aqui, ele vai poder falar que isso é verdade. A gente tomava Nescau achocolatado com açúcar, que a nossa babá na época que morava com a gente, ela fazia adoçado. E, gente, o achocolatado ele já tem açúcar. E Muito. ela colocava um pouco mais. Então, assim, são pequenos hábitos que às vezes a gente não coloca malícia, mas que no futuro vai trazer diversas consequências. Imagina, eu exposta a isso, o danoninho que vale por um bifinho, que não é verdade, que eu não troco carne de jeito nenhum por outro nutriente. Os sucos, na minha época, na minha infância, era o boom daqueles fresh, tang, que suco. Então era muito fácil acesso, né? A coisas que hoje em dia eu tenho total ciência que não são boas para nós. Da mesma forma que eu não vou colocar isso para o meu filho tomar. Então, assim, eu espero conseguir
dar a melhor alimentação possível, para a gente já começar a prevenção de doenças crônicas. Então, tentar mudar o nosso ambiente é o primeiro passo. Com certeza. Uma pessoa, eu acho, Felipe Domingues, existe a pré-diabetes? Existe sim. Pré-diabetes é o termo que a gente coloca, onde a gente tem glicemias, os valores de glicose alterados, mas não a ponto da gente fechar o diagnóstico para diabetes. Então, você vai fazer uma glicose em jejum, vai estar de 100 a 125. Uma hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, de 5,7 a 6,4. E quando o paciente é submetido àquele teste oral de tolerância à glicose, que você toma o docinho, a glicose ela vai estar entre 140 e 199 a 2 horas depois da ingesta dessa água doce. Então, valores acima dessas referências que eu falei, a gente fecha diagnóstico para diabetes. Então, o pré-diabetes, quando você tem o diagnóstico, a gente acende o sinal de alerta. Porque se em 10 anos isso não mudar, se a gente não conseguir reverter essa situação, o paciente pode vir a desenvolver o diabetes. Perfeito. Eu tinha uma pergunta que era qual é o exame para fazer o diagnóstico de diabetes? Eu já coloquei na tela também para a gente já aproveitar. Você quer complementar essa pergunta? O diagnóstico de diabetes a gente fecha por 2 critérios alterados. Então, é a glicose de jejum acima de 126, igual ou mais 126, a hemoglobina glicada acima de 6,5 e o teste oral de tolerância à glicose acima de 200. Agora, aquele paciente que tem todos os sintomas, mais uma glicose acima de 200, a gente também já pode fechar o diagnóstico. Perfeito. Comer de 3 em 3 horas. A mito é a verdade. Precisa mesmo? Quem tem diabetes precisa comer de 3 em 3 horas? Não. Quem precisa comer de 3 em 3 horas é o dono das indústrias alimentícias, porque eles vão ganhar bastante dinheiro com isso, porque saúde a gente não ganha. A gente tem que comer quando tiver fome, parar quando tiver saciedade, priorizar carnes, ovos, legumes e verduras. Quando a gente faz uma refeição farta com bons nutrientes, uma refeição nutritiva, a gente tem saciedade e não tem essa necessidade de comer a cada 3 horas. Você não vai passar mal porque você não fez um lanchinho. Você tem reserva. Lembra que eu falei que a insulina pega essa glicose do sangue e estoca como forma de glicogênio no músculo, no fígado? Quando a gente passa horas sem comer, a gente tem que pegar esse açúcar desses estoques. Então, assim, tá tudo bem. 3 horinhas, isso daí é um bom mito, né? Inclusive, é uma pergunta interessante porque a gente sempre encontra as pessoas diabéticas falando, ah, não posso ficar sem comer, ou até numa fila, você está na fila de um banco e alguém fala, ah, mas eu sou diabética, já passei da hora, eu preciso comer, né? O meu lanchinho. Lanchinho que muitas vezes a pessoa pensa que está se ajudando e na verdade está se prejudicando. Muitas vezes o lanchinho é uma banana de estômago vazio, muitas vezes o lanchinho é uma barra de cereal, muitas vezes o lanchinho é alguma coisa que tem mais açúcar do que nutriente, né? Então, gente, concordo 100% com a Mari. Comer. Eu acredito até que essa informação aqui, porque alguns passam mal. Se a pessoa toma insulina, né, Mari? Aí vai ter. Vou deixar você explicar a respeito da insulina, por favor. Pode ser o excesso de insulina, que faz o paciente apresentar hipoglicemia. Agora tem um fato assim que é muito bacana. Eu não sei quando você descobriu a estratégia low carb se acontecia isso com você. Mas antes de eu descobrir, eu estava com um sobrepeso importante, quase obesidade, e eu realmente sentia a necessidade de comer o tempo todo. O que eu tinha? Tremor, suor frio, mal-estar, sensação de desmaio. Aí eu chegava no meio do pessoal da enfermagem, eu afere minha pressão, acho que a minha pressão está caindo, a minha glicose. Quando a gente ia ver a minha glicemia estava lá na casa de 70 e eu passando mal. Tinha dia que estava 65, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Aí hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que era hipoglicemia reativa.
é quando a gente faz uma refeição farta em carboidratos, né? Você foi comer uma macarronada, 2 horas depois, você faz logo após a ingesta, em 30 minutos você tem um pico de glicose tão grande e um pico de insulina maior ainda para cobrir essa refeição, que em vez de voltar a níveis normais de glicose, a glicose vai aqui para baixo e você faz hipoglicemia. E aí você tem todos esses sintomas e a necessidade de comer de novo e comer um novo carboidrato para poder satisfazer aquela fome que dá, aquela irritabilidade. E quando você muda a estratégia nutricional, você para, você controla, você trata a hipoglicemia reativa. Isso é magnífico, né? Perfeito. Comigo não aconteceu. Acontecia muito com meu esposo, quando a gente se casou, é aquela pessoa que, meu Deus, no começo de manhã tava morrendo e não conseguia fazer nada. Hoje não é mais assim. Então, eu falo para a questão da ineficiência metabólica, né? Porque o corpo ele Isso. não consegue utilizar só o carboidrato. Tem a gordura, que Uhum, muitas vezes a pessoa está com excesso de peso, mas está ali passando mal. uhum. Então, gente, é a flexibilidade metabólica. Você precisa ensinar seu corpo aí, fazer essa adaptação, né? Ensinar para ele, olha, não estou comendo agora, mas tudo bem, tem energia aqui armazenada, você pode usar. Claro que você vai precisar, talvez, de ajuda de profissionais para conseguir, né, fazer essa mudança mesmo aí. E aí tem uma pergunta que ela perguntou, deixa eu ver que alguém, aqui voltando na aero de novo, porque alguns passam mal. E às vezes o diabético também tá tomando remédios que chegam a estimular o pâncreas, não é? A secretar insulina. E aí vou Uhum. deixar eu jogar para tu de novo. Eu deixo para você. Eu costumo brincar que é dar o tapa no cavalo cansado. E tem classe de medicamento, igual a sulfonilureia, remédio muito comum que tem no posto de saúde, glibenclamida, ela leva o paciente a ter hipoglicemia. Então a gente tem que tomar cuidado para paciente idoso, quem vai fazer uso dessa medicação, a gente praticamente não prescreve mais essa classe de medicamentos. Exceto as de segunda geração, que a gente ainda usa porque ele é ele reduz bem a hemoglobina glicada, mas tem que ser muito bem indicado e o paciente em low carb a gente já logo tira tanto a insulina quanto essa classe de medicamentos, né? Perfeito, perfeito. Porque aí o que que acontece? O medicamento ele continua fazendo a ação independente se você come ou não. A Priscila Isso. colocou. Aconteceu isso comigo com o uso do glibenclamida. Uma das coisas que eu falo muito no meu perfil, sabe, Mari, é assim, você toma remédio, então você Uhum. quer começar uma low carb, busque um profissional, busque um endócrino, busque um médico, busque um nutricionista para lhe orientar. Porque tem remédios que são seguros, mas muitas vezes você está com uma dose alta de remédio, Uhum. cortou o carboidrato e você vai. Você, na verdade, você corre o risco de ter uma hipoglicemia, que é Uhum. super perigoso, sabe? Que hipoglicemia mata. Eu tenho mais medo da hipo do que da hiper, né? Então, precisa, Com certeza. quem tá aqui na live tem que se atentar a isso, gente. Então, assim, eu quero cuidar da minha saúde, como a Mari falou, a gente inicia uma dieta low carb, uma cetogênica, e aí o médico parceiro que trabalha comigo já ajusta a dose desses remédios, que é o Diamicron, como ela falou, o glibenclamida, o Uhum. glicida, enfim, esses remédios que vocês recebem no posto. Mas, assim, é bom deixar claro que não é o diabetes em si quem vai causar hipo. Diabetes é uma doença de hiperglicemia e não de hipo. Então, isso você vai ter devido ao uso da insulina ou dos remédios que você está sendo tratado, tá certo? E uma das coisas interessantes de complementar é que esses remédios, né, a questão é que muitos deles, dessa classe nossa, não reduz o risco cardiovascular. É uma coisa que às vezes eu fico triste que o paciente chega tomando, e, às vezes assim, não, eu já estou tomando remédio, então posso comer de tudo, porque ele até que faz aquela maquiagem ali, mas depois. A gente não. Hoje, os guidelines atualizados, eles sempre visam o que a gente pode prevenir de complicação importante, que é macrovascular, que a gente chama de infarto e AVC. Então, a gente tem classes de medicamentos hoje em dia muito modernas que vão fazer a prevenção de nefropatia, protege o seu rim também. Então, ajustar com o médico de perto
Eu consigo usar essa medicação? Qual é a dosagem adequada para mim? Tem uma gama enorme de medicamentos modernos hoje em dia. E eu gostaria que fosse de mais fácil acesso. Infelizmente, a gente tem um público que não tem. A gente fica com um leque um pouquinho mais restrito. Mas é onde eu puxo a orelha para alimentação e atividade física. Inclusive, eu tenho um paciente advogado no Rio de Janeiro, ele está economizando quase R$ 2.000 por mês, porque ele usava aquelas classes lá mais top, né? A gente sabe que os melhores remédios são de alto custo. E aí, Aham. assim, quando você ajusta a dieta, e eu falo para ele assim, olha, imagina só, alguém fala, gente, eu tô economizando 2.000, tu consegue viajar no final do ano, olha Uhum. só, mas eu vou tocar na alimentação já já, a gente chega nessa parte. Uhum. Por que o diabético é grupo de risco para a Covid? É uma boa pergunta, né? Acabou de ser uma pandemia aí todo mundo ficou diabético, grupo de risco, vacinar primeiro. Por que ele acabou sendo? Né? Que acontece? O Covid é uma doença infecciosa que faz uma bagunça imunológica, uma, uma cascata inflamatória enorme. Agora, imagina um paciente que tem um diagnóstico de diabetes a longo prazo e que não se cuida, não faz o acompanhamento médico, não toma os remédios de forma adequada, come de qualquer jeito, está com sobrepeso ou obesidade associada e tem hipertensão e tem outras doenças crônicas junto. É um paciente que está grave. Mas agora, aquele paciente que tem o diagnóstico de diabetes e mantém os níveis controlados, uma hemoglobina glicada abaixo de 7, abaixo de 6,5, olha a maravilha. É um paciente considerado um fator de risco praticamente igual quem não tem diabetes para ter Covid e para ter o Covid complicado. Então, se você tem uma doença bem controlada, não significa que você vai evoluir de uma forma grave. Então, você pode ter vida normal com um paciente que não tem diabetes. Basta você querer ter um bom controle da doença. Perfeito. Estou tomando metformina e glicazida, mas meu diabetes não abaixa. O que que eu devo fazer? Aí, primeira coisa que eu tenho que fazer, não vou comentar assim muito, porque assim, criticar decisão de colega a gente não critica. Tem que saber se está tomando a dose certa, se tem como aumentar a dose da medicação, tem que avaliar se esse paciente está fazendo atividade física, como é que está o diário alimentar desse paciente. Então, são muitos fatores que a gente tem que conversar. Eu vou emendar essa pergunta dela. Estou tomando metformina, né? Mas meu diabetes na baixa, puxando aqui para a minha parte, que é o seguinte: tem uma outra pergunta aqui que colocaram para mim. Suco de laranja com torrada no café da manhã é saudável para o diabético? Se eu não me engano, foi a mesma pessoa. Fica mais fácil quando a gente analisa o quadro, né? É, aí eu já sei que o problema não é o medicamento, o problema é a alimentação. Imagina um paciente que tem alergia a camarão. Aí eu chego para o paciente e falo assim: fica tranquilo, toma um antialérgico, toma um corticoidezinho, e aí você come aquele camarão do jeito que você quer. Poxa, o paciente é alérgico ao camarão. Adianta eu fazer uma medicação, ele vai ter a reação alérgica do mesmo jeito, pode ser numa intensidade menor, mas ele não vai deixar de ter. Assim como é o paciente com diabetes. É um paciente que tem uma intolerância à glicose, intolerância ao carboidrato. E aí você vai fazer uma refeição, a primeira do dia, que você passou aquelas 12 horas de jejumzinho, um descanso para o pâncreas e o trato gastrointestinal, e aí ele já chega de sola com um suco de laranja feito com 5 laranjas mais um pãozinho. Realmente o pâncreas não aguenta essa sobrecarga, não tem como controlar o diabetes desse jeito. Que não tem glifagem e Que dê jeito. glicazida que dê certo. Que, a primeira coisa que o diabético precisa se atentar é se você tem uma doença, que a Mari explicou muito bem, cuja definição, gente, é o quê? Açúcar alto no seu sangue. E aí a gente precisa desvincular essa ideia de que suco é saudável. Gente, suco não é saudável. Suco não é saudável. E torrada integral também não é saudável. Então não existe isso. A não ser que faça uma torrada
com pão carnívoro, né? E é outra história. Mas se você pega um pão, uma torrada, tem pessoas que falam, ai, Nutri, mas agora eu não como mais pão, tá comendo torrada integral, né? Só ficou mais duro a coisa, mas se você É, pegar o rótulo, é amido. E aí, se você já tá com a sua glicemia alta, lutando, tomando uma quantidade grande de remédio, está com uma glicemia, sei lá, 150, ou aqui sendo generosa, né? 150, e aí você vai tomar um copo de suco com torrada, vai bater 400, vai bater 500, entendeu? Então você não vai conseguir tratar a sua saúde dessa forma. Então, a primeira é. coisa que eu diria para você aí é procurar um profissional especialista em diabetes, agendar uma consulta com ele para ver um nutricionista, alguém que veja aí o seu cardápio, tá? Tem que ajustar, porque não adianta você aumentar o remédio nesse caso aí para você, a gente tentar enxugar, secar a pia com a torneira aberta, né? Então é necessário isso. Converse com a sua endócrino. Mari, a propósito, você atende online? Se alguém quiser agendar contigo? Atendo sim. Eu estou organizando o WhatsApp Business para poder, mais doctoralha, para fazer a marcação direta através do Instagram, mas por hora, o atendimento online, se o paciente deixa um direct para mim, eu consigo fazer o agendamento direitinho. Mas eu vou dando notícias aí nos stories também para fazer a marcação. Inclusive, gente, eu super recomendo a Mari. Eu já mandei pacientes para ela, uma endócrina que eu Já. recomendo Uhum. demais, certo? Fazendo aqui menção a uma pergunta parecida, qual carboidrato cortar quando o assunto é low carb para diabéticos? Essa aqui eu vou responder. Com certeza. Primeira coisa, vamos começar assim, gente. A low carb. A low carb é um conceito de uma dieta, certo? Que ela pode ir da restrita até a dieta moderada. Se eu for pensar, por exemplo, uma dieta moderada, o que é uma dieta low carb moderada? Seria basicamente você cortar açúcar e farinhaços, certo? Para quê? Se a pessoa é saudável, se ela não tem diabetes, ela não está precisando perder peso, então ela pode fazer uma dieta mais moderada, de repente colocar uma porção de batata, entende? Ela pode colocar assim uma banana, se ela quiser, tudo bem. Mas, quando eu penso, eu estou falando de alguém que tem saúde metabólica, certo? Essa dieta low carb moderada. Quando eu penso em alguém que não tem saúde metabólica, que está doente, que tem resistência insulínica, então eu preciso restringir um pouco mais. Nesse caso, e aí suponhamos que a pessoa já chegou para a gente aqui na consulta, para a Mário ou para mim, tomando muitos remédios e já está comendo, basicamente ela já vem comendo tudo integral. Já vem comendo batata, já trocou a inglesa pela doce, né? Já está na torrada integral, no arroz integral e tudo mais. Mas ainda assim, essa pessoa chega para a gente com uma hemoglobina glicada de 11, de 12. Isso acontece muito. Não sei se acontece contigo. Uhum. A pessoa chega, olha, eu já como tudo integral, mas tá aqui a minha glicada. Então, nesse caso aqui, seria uma dieta terapêutica, uma dieta mais restrita em carboidratos, certo? Quem que ficaria aqui? O carboidrato que você encontra, por exemplo, no tomate, que você encontra no brócolis, que você vai encontrar nas frutas. Não são todas as frutas nesse caso. Por quê? Se eu tenho uma pessoa que está com uma glicotoxicidade, está com muito açúcar no seu sangue, a primeira coisa que eu preciso fazer é como se fosse passar um unguento, né? Eu tenho que cuidar desse pâncreas ali, aliviar a sobrecarga que está em cima dele. E aí, se eu ficar, se o paciente continua ingerindo mais açúcar, e aí você, de novo, que está na live, precisa entender que não é porque é banana que vai fazer bem o açúcar da banana. Se a sua glicemia já está alta, está 200, 300, uma banana é só a gota que vai fazer o negócio derramar. Entende? Então, minha avó fica seca, o ar-condicionado. Então, não é porque é fruta que está liberado para o diabético. Nesse caso aqui, né, vamos precisar fazer uma dieta mais restrita. E aí vai entrar os carboidratos que a gente chama de baixo amido. Folhas,
Como eu falei, brócolis, vai sair o quê, Jus? Grãos e cereais saem. Sai aveia, sai feijão, sai arroz, sai batata inglesa, sai batata doce, sai manga, sai banana. Fica o que para comer? Os alimentos de origem animal tem muitas opções. Também tem frutas, também tem vegetais. É claro que isso daqui é uma decisão compartilhada. Que você Sim. vai conversar com o seu nutricionista, com o seu médico, né? O paciente ele tem que estar disposto. Deixa eu tomar água, gente. Claro! O paciente tem que estar disposto a mudar. Você faz uma mudança gradual ou você já logo tira tudo? Como é que você costuma Aqui, fazer? pronto. Aqui vai muito da minha conversa com o paciente. Porque se ele Uhum. chegou aqui, né, nessa situação, e uma coisa que eu faço questão é falar para a pessoa qual a possibilidade que ela tem de tratamento. Então, você tem a opção de ir realmente devagar, com essa low carb mais moderada. Agora, dependendo da situação, talvez você quer ver se a pessoa chega com uma expectativa grande, né? Olha, eu quero deixar de tomar remédio, a minha glicada tá alta, meu pai teve um infarto, não sei o quê, chega com medo e ela mesma já chega disposta à mudança. E se o paciente chegar até mim e ele está disposto à mudança, eu vou pegar Vai na com mão dele tudo. hoje, vou com tudo, né? Por outro lado, já aconteceu do paciente chegar e dizer, Josi, tô ciente, te sigo, vejo as lives, mas agora eu quero que fique cuscuz na minha dieta. Cuscuz. Eu tive uma que falou, eu quero que fique tapioca. E aí, uma coisa que eu não posso fazer é colocar uma corda no pescoço da pessoa. Então, a gente está aqui como orientador. Uhum. A gente não está aqui como ditadores, como os senhores da vida de ninguém. Né? Então, com a informação na mão, o paciente ele vai ter direito a esse poder, essa tomada de decisão, junto com a É. dor. Eu Né? acho isso muito importante, Josi, porque uma coisa é você chegar no consultório e o paciente falar assim, que só tem o tratamento medicamentoso e que ele não tem nada para fazer. O que que eu tenho que fazer, doutor? Corta o açúcar. Aí você entende que é só o potinho com aquele conteúdo branco que fica na mesa. E as outras coisas? Então, assim, falta dessa troca entre o paciente e o nutricionista, entre o paciente e o médico, porque uma coisa é o paciente não, eu sei o que é low carb e não quero fazer. Agora, a outra é você não ter o poder de escolha, você não saber que existe essa possibilidade de estratégia como forma de tratamento. Perfeito. Eu vou até jogar outra pergunta que é bem parecida. O que cortar, não comer em uma dieta low carb? Ou então ainda tem outra aqui. Enfim, ok. Aqui tem outra. Diabético pode comer doce, né? Então, uma dieta low carb para diabético, quando o paciente está disposto a seguir uma terapia nutricional, né? Visando o quê? Visando evitar as complicações, visando reduzir o uso de medicamento e tudo mais, seria aí uma cetogênica com no Uhum, máximo 30 gramas de carboidratos, certo? Carboidratos uhum. líquidos na dieta, eu conto líquido. E aí, se a pessoa está saudável, se ela não tem doença metabólica, você pode fazer uma dieta mais moderada, com até 130 gramas. Tem pessoas que, estudos que trazem até 150 gramas, aí vai mesmo de objetivo para objetivo, certo? Uhum. Diabético pode comer doce? Ah, A pergunta dele. isso aí é bem complicado, né? A gente tem que pensar qual é o seu objetivo. Como você quer estar daqui a 10 anos? Porque se você não tiver um bom controle, existe o risco de complicações. Então, realmente, o doce faz parte da sua rotina. Ele não pode ser o dia a dia. Tem que ser uma exceção assim, muito bem aplicada. O paciente que usa insulina tem que cobrir aquela quantidade de carboidrato que ele vai comer a mais. Então, assim, faz atividade física. São muitos fatores para a gente avaliar do que falar assim, é só tomar o remédio e comer um docinho. Não é. Eu não aconselho isso. E uma coisa interessante para diabetes tipo 1, né? Porque às vezes a pessoa pensa na contagem de carboidrato e a glicemia, beleza, pode até ficar ali, mas tu vai ganhar peso. Isso daí pode trazer problemas para tu.
tá? Em relação ao diabetes tipo 2, hoje em dia, pessoal, existem opções de doce low carb, que é uma delícia. Eu, por exemplo, compro muito aqui, às vezes, para provar. Agora, Josi, mas eu queria comer um doce mesmo, de verdade, né? E você vai precisar ter um objetivo claro. Não quer dizer que a pessoa que tem diabetes não quer dizer que você nunca mais vai poder comer um doce. Mas tem que ver em que momento você está. Uhum, Repente você está saindo aí realmente de uma glicada ou de uma glicose muito alta, você é aquela pessoa cansada, que vive sem disposição, você é aquela pessoa que a Mari falou, que nem dorme direito, só indo ao banheiro, os homens, né, que uhum, tem problemas, enfim, com disfunção erétil. Então, o que acontece? Será que não vale a pena para você abrir mão um pouquinho do doce? Porque a vida é assim, é troca. Então, se uhum, você não tá, enquanto você... Eu falo uma coisa com meus pacientes assim, Mari, o não que você dá para uma coisa, você está defendendo um sim. Então, assim, o que você quer? É uma questão de escolha. Nesse momento, quem é mais importante para mim, né? A gente poderia entrar aqui no mérito de falar, mas é só um bombom, mas eu não vou fazer isso não, sabe por quê? Porque eu sei que as pessoas, elas de manhã comem um pouco de pão, de noite elas comem um pouco de sorvete, depois comem... É assim a vida, é nesse pinga-pinga. Aí a gente tem uma população com excesso de peso. Aliás, segundo a Vigitel Brasil, 57,3% da população está com sobrepeso. Então, assim, outra coisa é que você às vezes começa a comer um docinho, acha que é só um, e aí quando vai ver você já comeu ali o pacote todo, comeu o biscoito todo. Repito, hoje em dia existem muitas opções de doce que o diabético pode comer. Inclusive, uma opção que eu dou, gente, tem o whey. O whey é a proteína do soro do leite, é bem doce. Hoje em dia tem marcas, a Dux, ou Dux, para quem uhum. gosta de tomar. É bem gostosa, você mistura. Aí vamos lá, as opções de doce low carb. Porque até eu fico assim constrangida em falar, porque às vezes você diz assim, isso acontece no paciente, que eu tenho que corrigir, que eu estou vendo ali, que eu vou lá e corrijo. Olha, você pode comer castanha. A pessoa vai lá e come 1 quilo. Então, assim, olha, você pode pegar um pouquinho de whey lá, sabor X, e botar um pouquinho de creme de leite, sabe? Fingir Uhum. ali que é um brigadeiro, mas aí eu tenho medo da pessoa pegar uma caixa de creme de leite e comer com whey. É, Mas assim, pô, uma coisa simples, né? O creme de leite batido com um pouquinho de xilitol e frutas vermelhas. Poxa, uma super é, sobremesa. sim, pois é, né? A questão da quantidade é porque a gente tem também esse problema hoje, né? Da pessoa, gente, é necessário você, faz parte do tratamento, reconhecer que tipo de fome você está saciando. Então, é a fome Uhum. emocional, é a fome fisiológica, é a fome social, que tipo de fome é, né? Então, tem que ter essa atenção na hora de comer, certo? É, Embora seja outra um doce coisa saudável. que eu também sempre falo, você vai abrir uma exceção, cuidado com o tipo de alimento que você vai consumir, porque às vezes é um alimento que você não tem controle da quantidade. Quando você se expõe, você come grandes volumes. Então não vá por esse caminho que você não vai ter controle. Então, assim, optar por coisas mais saudáveis e o momento certo. Por exemplo, a gente sabe o impacto que tem de uma banana sozinha, assim como um chocolate sozinho no meio da tarde tem, e quando a gente consome depois de uma refeição. Então, ele sozinho, você faz um pico de glicose e insulina muito grande. E aí o seu organismo vai armazenar aquele excesso de glicose e frutose todo. Quando você faz o consumo de vegetais, proteínas, gorduras, depois o carboidrato, a gente consegue achatar um pouco a curva. Então a gente tem que preocupar com a ordem dos alimentos que a gente come também. Tanto a quantidade, qualidade e a ordem. Isso também facilita o nosso tratamento. Perfeito. Sabe que eu vou falar uma frase seguinte: para cada diabético, para cada paciente, um tipo de tratamento. Isso que a Mari falou, gente, é verdade, é super interessante. Como eu também já tive experiência, é o seguinte, Mari, a pessoa está com uma glicose extremamente alta e aí ela vai tentar comer pão com ovo. E aí o ovo não segura. Não segura mesmo. Então, uma coisa interessante, pessoal, é vocês monitorarem o impacto de cada alimento no seu organismo. Então,
começar a fazer o mapa glicêmico, Uhum. entendeu? Conversa com o seu médico, com o seu nutri, para você. E aí é legal porque você acaba não se privando daquilo que você poderia comer e também não fica comendo aquilo que não funcionaria, que funciona para o Chico, mas não funciona para tu, que é o João, né? E é muito bacana que o paciente, quando adere à orientação nutricional bonitinho, ele vê o impacto que a própria carne, a própria gordura dos alimentos, você não tem aquela elevação da glicose logo em 30 minutos, isso vai acontecer em 2, 4 horas, e você vai se conhecendo. Isso é muito magnífico. É o poder de escolha, de fazer um tratamento personalizado. Paciente que está com o coração e a mente aberta tem muito a ganhar. Com certeza. Posso falar um pouco sobre o diabetes gestacional? Uma das seguidoras pediu. Posso. Eu sou, assim, uma apaixonada pelas gestantes. Eu sou filha de ginecologista e vivi no mundo das grávidas, vivo até hoje. Acompanho aqui de pertinho bastante gestante. Quando a paciente vai fazer a primeira consulta de pré-natal, o colega ginecologista ele pede uma glicose em jejum. Se esse exame já tiver acima de 92, a gente já fecha o diagnóstico para diabetes gestacional. Agora, aquela mulher que não fez a glicose em jejum assim que começou e que descobriu a gestação, ela pode fazer, isso serve para rastreio até de quem já fez o exame, tá, gente? De 24 a 28 semanas, a gente faz um teste oral de tolerância à glicose. A grávida vai, colhe o exame em jejum, toma uma água docinha e repete o exame 1 a 2 horas depois. Os valores eles são diferentes para o paciente com diagnóstico de diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, você vai avaliar após a primeira hora uma glicemia acima de 180 e após a segunda hora acima de 153. Então, são valores bem significativos que a gente já faz o diagnóstico e o paciente vai passar por uma avaliação nutricional, mudar a alimentação, fazer atividade física, se tiver a possibilidade grávida, controla. Uma semana depois, volta no meu consultório, eu vejo o mapa. Se não estiver legal, eu tenho que insulinizar essa paciente, porque a insulina é o melhor meio de tratamento para a grávida, mais seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, isso a gente acompanha, assim, de pertinho. E quanto mais tardio for o diagnóstico, maiores são as chances de complicação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, diabetes gestacional realmente é importantíssimo. A gente tem que fazer o rastreio em todas as gestantes. Aquela que está no peso ideal, aquela que está acima do peso, isso é para todas. Engravidou, como é que está a sua glicose? Perfeito, perfeito. Diabetes diminui a chance de engravidar ou retarda a gravidez? Já que você entrou no assunto, bora. A resistência à ação da insulina leva a paciente a ter falhas no período menstrual, no ciclo menstrual. Elas não ciclam a cada 28 dias. Tem mulheres que passam a ciclar a cada 40 dias, fica 2 meses sem menstruar. Então, isso prejudica a fertilidade, com certeza, tanto o sobrepeso, a obesidade, quanto o diabetes. Então, o que a gente tem que fazer você deseja gestar? Existe essa possibilidade? Vamos mudar a qualidade da alimentação, prática regular de atividade física, estar mais saudável para que você possa gestar de uma maneira mais segura. Porque a gente que tem filhos, né, Josi? A gente sabe que a gravidez é uma flutuação hormonal danada. Você já fica inseguro com tudo. Então, engravidar num cenário de risco, né, é mais uma preocupação para a gestante. Então, você pensou em engravidar, como é que eu estou de saúde hoje? Eu posso melhorar minha qualidade de vida para ter essa gestação mais saudável possível? Vamos lá. Pessoal, amiga, já passamos de 1 hora. Tu viu a hora passar? Não. Esse modelo de Não. live é incrível, né? É. Eu relaxo aqui fazendo a live com o pessoal. Uhum. Mas assim, você tem tempo para continuar? Eu tenho pergunta, mas eu estou à sua disposição aqui. Como é que você Pode. não está sabendo nem tá dando mais coraçãozinho? Vocês estão aí, gente? Vocês estão. Interage com a gente, né? Para gente ficar feliz.
Meu filho ainda não tá me chamando aqui, então a gente pode aí mais uns 10 minutinhos conversar e a gente finaliza. Então, se aparecer aqui uns 30 coraçãozinhos, a gente continua. Só não vamos encerrar. Bora, pessoal. Ihu, bora. Aí, Só vi o coraçãozinho. O pessoal não tá gostando da live, não, Mari. aí. Tem gente aí com a gente, tá certo. Agora sim. Por que o diabetes causa amputações e cegueira? Porque o paciente deixou a doença mal controlada. Porque você tem um cenário de hiperglicemia, de glicose alterada por muito tempo. E a gente sabe que até aquele paciente que tem um diagnóstico de pré-diabetes, 12% dessa população já tem a possibilidade de ter neuropatia diabética. Neuropatia é uma complicação microvascular que acontece em grande parte da população com diagnóstico de diabetes. Então a gente tem que se atentar. Você está com alguns sintomas de dores nas pernas, cãibra, formigamento, tem que ser avaliado, tanto pelo endocrinologista quanto pelo neurologista. Então, essa possibilidade de acontecer amputação e cegueira é porque a doença está de difícil controle. E a retinopatia diabética, ela também acontece no paciente com diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, o paciente teve o diagnóstico hoje de diabetes tipo 2, eu tenho que rastrear como é que está esse rim do paciente. Então, a gente vai fazer uma relação albumina-creatinina, uma microalbuminúria, a gente vai pedir uma avaliação do oftalmologista para fazer o fundo de olho, para avaliar como é que está a retina. Agora, o paciente com diabetes tipo 1, a gente só vai fazer o rastreio dessas complicações 5 anos depois do diagnóstico. Mas como o diabetes tipo 2, você tem aqueles 5 anos de hiperglicemia, pelo menos antes do diagnóstico, a gente de cara já tem que investigar para que não chegue a esse caso de amputação e de cegueira. Eu quero lutar, eu quero prevenir que essas complicações aconteçam. Perfeito. E por isso, pessoal, é importante. A gente já fez uma live que foi diabetes além da glicose, Uhum. né? Porque não adianta ficar, para evitar complicações de cegueira, não adianta ficar pensando só na glicose em si, viu? Quem tem diabetes pode tomar cerveja, álcool de modo geral? O povo tá preocupado, o povo tá outra vibe, O mas pessoal está focado no carnaval que está chegando, como é que vai ser o bloco, com gelo ou sem gelo. O que eu falo para os meus pacientes? Tem gente que fala, mas então eu vou tomar uma cerveja zero álcool, porque se ela é zero álcool, ela deve ser zero carboidrato. Pelo contrário, né? A, a fermentação do açúcar é que leva a produzir o álcool. Se você não produziu o álcool com a fermentação, aquela cerveja zero é como líquido. Então, você não vai tomar cerveja zero. Ah, mas e a cerveja normal? Ela também passa pelo processo de. Eu não sou mestre cervejeira, tá, Josi? Mas existe um processo de maltagem que é para acontecer a germinação e a fermentação das leveduras. Ou seja, você vai transformar o amido em açúcar e o açúcar vai se transformar em álcool. Mas você não faz do conteúdo inteiro. A uva, ela passa pelo processo de fermentação por completo e não sobra o carboidrato. Mas a cerveja não. A cerveja, ela sobra amido e açúcar. Então, realmente é um pão líquido. Tanto ela zero, quanto ela puro malte, ela realmente tem bastante carboidrato. Existem algumas marcas, tem marca que se diz low carb, baixa em carboidrato. Aí você tem que olhar o rótulo direitinho e comparar com as cervejas comuns. Mas não significa que é a melhor opção de bebida alcoólica para o paciente diabético. Eu falaria para tomar um vinho, tomar um gin, mas a cerveja realmente é difícil. a Michelob, eu acho que a Michelob, eu já vou Isso. testada. São três. Depois eu posso colocar nos stories do pessoal. Mas, gente, de qualquer forma, o álcool ainda é uma toxina e o álcool ainda pode causar hipoglicemia. O pessoal pensa que álcool eleva a glicemia, né? Álcool Uhum. baixa a sua glicemia. Porque, principalmente no paciente que usa insulina, paciente diabético tipo 2, tipo 1, a gente tem um bloqueio do glucagon, que é quem faz o fígado, sinaliza para o fígado que ele tem que liberar açúcar. Se você tem um bloqueio dessa sinalização, o paciente faz hipoglicemia. E isso acontece
com frequência, porque o paciente vai beber e não vai comer, mas tomou o seu remédio, aí vem a acontecer a hipoglicemia. Meu pai tem diabetes, eu tenho 27 anos. Com quais sinais devo me preocupar? Isso aqui é muito interessante. Já falei em outras lives, né? E tem até uma pergunta também aqui, deixa eu juntar logo. Já li essa aqui, ó. Meu pai tem diabetes, eu tenho 27 anos. Com quais sinais devo me preocupar? E aí perguntou: diabetes tipo 2 é inevitável ou é hereditário? Então, Então, já... gente, a história familiar de um parente de primeiro grau é fator de risco para que a gente venha a desenvolver em algum momento da vida diabetes. Mas isso não significa que você tem carimbado no seu passaporte que isso vai acontecer. Você tem uma predisposição, mas se você faz boas escolhas alimentares e tem prática regular de atividade física, você pode vir a não desenvolver o diabetes e seu pâncreas vai produzir insulina numa boa. Basta você deixar os outros fatores de risco longe de você, controle de peso, sair do sedentarismo, se engravidou, avaliar se vai desenvolver diabetes gestacional ou não. Então, realmente é ter cuidado. Isso significa que você vai agradecer os seus familiares que vieram antes, que tiveram o diagnóstico de uma doença e que com ela você está aprendendo a se cuidar. Isso aí é um sinal de gratidão pelos seus pais que vieram antes. Perfeito. Uma vez eu estava falando com um paciente, né? Tipo, meu bisa foi diabético, meu avô foi diabético, meu pai foi diabético, eu também vou ser. Aí eu falei o seguinte: o que você toma? Qual que como que é o café da manhã na sua casa? Aí comia pão, almoço, baião, farofa, Coca-Cola, o jantar. Tudo ruim também. Tá, se você continuar praticando as mesmas coisas, comendo o mesmo tipo de comida, seu filho também, se você ensinar ele a comer desse jeito, ele vai ter, e assim vai, né? A geração toda. Uhum. Então, vamos quebrar o ciclo. Ao invés de comer pão, vamos comer um ovinho cozido. Ao invés de encher o prato de farofa, com baião, com queijo, com não sei o que, com não sei o que, bora fazer esse prato direitinho, né? Priorizar a relação proteína-energia, colocar mais proteína, Sim, né? Do que a energia que vem do carboidrato e da gordura. Então, vamos mudar o estilo de vida. Então, seu pai, minha família toda tem. Então, até tem um postzinho. As pessoas herdam doenças, muitas vezes, porque herdam maus hábitos de vida. O sedentarismo está ali, todo uhum. mundo dormindo mal, muito estresse na casa. A comida é ultraprocessada e refinada, é hipercalórica. Então, infelizmente, Não tem né? jeito. Para mudar o ciclo, precisa realmente tomar atitudes diferentes. E isso aqui eu chamo de honrar pai e mãe. Porque a É, informação que o pai não teve, agora você tem. Você está aqui na minha live, você não é mais inocente, né? Você já tem agora uma informação diferente aí para você exercer. Vou fazer mais três, porque eu não quero segurar tanto você, que é para você aceitar uhum. meu convite de novo. Diabetes tipo 2, muito formigamento e dores nas pernas, isso é normal? Não é normal. Isso é sintoma de neuropatia diabética. Precisa ser avaliado. É. É possível desenvolver o diabetes se eu comer muito doce? Imagina, a gente conversou logo no início, né? Que a nossa refeição, ela vai fazer um estímulo, né? Você vai ter um excesso de glicose, um estímulo enorme para a produção de insulina. A longo prazo, o nosso pâncreas chora. Então, a gente faz a resistência à ação da insulina e faz uma deficiência parcial das células beta que produzem insulina. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente é o que a gente come. E uma coisa interessante nessa pergunta é que muitas pessoas pensam que açúcar é só o doce. E açúcar não é só o doce, né, gente? Então, quando a gente pensa em arroz com amida, ele vai ser digerido na forma de glicose, né? Que é como o nosso corpo usa essa energia. Então, a questão do doce, você vai ganhar peso. Tem a Uhum. pessoa que escreveu nos comentários, mas tem gente que come tudo e não vai ficar doente, e a vida não é justa. Então, tem a pessoa que geneticamente foi beneficiada, abençoada, sabe, pela divindade. E, né? Agora,
se não é a nossa realidade, vamos brincar, vamos cuidar, né, Uhum, coleguinha? Vamos cuidar da saúde, né? Então, assim, a questão do doce é porque você vai ganhar peso. Então, uhum, doce sacia? Doce não sacia. Então, você vai começar o dia comendo achocolatado com mais açúcar, é, né? Vai comer bolo, aí você vai almoçar o quê? Aí você, no final do dia, lembrando que como eu falei, não é só o doce. Então, o açúcar, ele está nas massas, está no pão francês, ele está no biscoito que você pensa que é água e sal, mas só que não, né? uhum. Você vai a lista de ingredientes e descobre que o que não tem ali basicamente é água e sal, tem muita outra coisa. Então, tá no pão, tá em tudo. Então, se você ganhar peso, desenvolver resistência insulínica, então, a tua alimentação, de certa forma, contribuiu para isso daí, Uhum. tá? Quer complementar? Não, pode ir. Última, deixa eu escolher bem escolhidinha. Ah, essa daqui. Ainda tenho ali algumas, mas já ficou tarde. Posso comer comidas gordas ou gordura faz mal? Sou diabética tipo 2. Você responde? Quer responder primeiro? Respondo. E aí eu faço uma outra pergunta. O que que é comida gorda para você? O que que é comida gordurosa para você? Para mim, comida gordurosa é o fast food, é a batata frita, é a pizza, é o hambúrguer, é aquela batata de saquinho, batata de tubinho. Isso para mim é uma comida gordurosa, cheia de gordura trans e rica em amido. Então a gente deixa ela de lado. Agora, a gordura que vem do abacate, do coco, da castanha, a gordura que está na própria carne, isso não me traz medo, porque é gordura saturada, é gordura monoinsaturada, coisas boas para a gente que vão ajudar na saciedade. Então eu não tenho medo. Eu tenho medo da união de açúcar com gordura de péssima qualidade. E isso é inflamatório. Agora, a gordura do alimento natural não me traz medo. Perfeito, perfeito. A observação que eu faria aqui, né, como complemento, é a pessoa comendo comida de verdade não precisa ter medo realmente da gordura. Agora a gente precisa respeitar a fome e a saciedade, porque se Uhum. você já comeu ali, por exemplo, você comeu uma picanha com uma salada, você tá mega saciado. Aí você vai ver filme e pega um pratinho de coco e fica beliscando. Não é que a gordura faça mal, mas vai atrapalhar o seu emagrecimento, né? Outra coisa também que chama a atenção, e vou falar isso por experiência de consultório. Eu até falei isso no começo da live. Às vezes, quando a pessoa escuta da gente, Mari, que gordura não faz mal, elas saem por aí botando óleo de coco no café e aí comendo bacon com queijo, elas fazem aquele negócio de queijo com bacon e isso faz o quê? Atrapalha o emagrecimento para quem está obeso. Então, Uhum. a dieta cetogênica com mais gordura é uma estratégia maravilhosa para a gente tratar crise de epilepsia. Meu marido, por exemplo, eu tratei com dieta cetogênica, com gordura, com bastante gordura. Foi. E o médico tirou, o neuro tirou o fenobarbital. Já faz um tempinho que isso aconteceu, mas ele tomou fenobarbital por quase 11 anos, se eu não me engano. Olha. Sabe? E ele tinha Uhum. crise de convulsão. E aí a gente, com todo aquele cuidado, a gente conseguiu. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que ele tá curado, tá sem remédio, dirige, faz tudo, tá de boas. Então, foi uma dieta que eu fiz para ele. Agora, quando eu estou tratando meu paciente diabético, às vezes a pessoa está obesa, isso acontece muito. Então, tem que explicar para o pessoal. Se você comer também a gordura em excesso, aí o teu corpo ele vai queimar a gordura armazenada, ele vai estar usando a gordura que você está comendo ali o tempo todo. Ainda mais A quando gor- a gordura que tá comendo o tempo todo. Não vai usar a o seu pessoa está. estoque. Então, gente, faz parte. É difícil a gente às vezes responder pode, não pode, porque às vezes a Uhum. pessoa precisa de uma nutricionista, de um endócrino e de um psicólogo do lado. Com Para ir, certeza. Eu né, o acho que trabalho é o multidisciplinar. melhor trio, é onde a gente consegue fazer com que o paciente tenha sucesso no tratamento do diabetes, remissão do diabetes e dos transtornos alimentares, que isso é muito frequente e pouco falado. Exato. Exatamente. E assim, quando a pessoa
Se a sua saúde mental não tá bem, então, assim, não adianta passar no nutricionista porque não vai conseguir seguir a dieta. Uhum. Então, eu tô falando isso, né? Porque já aconteceu de atender pessoas que eu venho, fico 2 horas, explico e a pessoa diz, "Jura assim, mas eu não tô conseguindo." E aí, assim, é de traumas que ela teve, a ansiedade, ela precisa usar a comida como válvula de escape. E aí, se a pessoa muitas vezes está até fazendo a low carb bonitinha, certinha, mas não está respeitando a fome e a saciedade devido à questão realmente da fome emocional, né? E aí está comendo as emoções, usando a Uhum. comida como um válvula de escape. E se você vai fazer isso, trocar pipoca por bacon, sinto muito, mas talvez não funcione. Eu vi aqui uma pergunta que eu acho que já tinha sido até outra vez. O que que você acha da farinha de banana verde? Olha, eu não recomendo muito ela, eu sei que tem a questão do amido resistente, mas francamente eu não passo para os meus pacientes, né? É, Pode ser uma alternativa, porque assim, a questão da dieta, hoje, os pacientes que eu mais pego são gente que precisa, é pessoa que realmente precisa de uma restrição maior. E aí eu não vou ficar inventando uma coisa que é difícil. Não, eu vou no básico que funciona, né? Para a pessoa que quer consumir a farinha de banana verde, eu recomendo você faça o teste da glicemia, veja se funciona para você, se você, por qual motivo você quer. Para mim não faz falta, mas se você quer, se você gosta, testa em você. Né? Você vê algum benefício nela? Você recomenda, Mari? Eu acho que assim, a farinha ela entra para você fazer receitinha para facilitar o dia a dia, mas nada substitui a carne, ovos, legume, verdura, bicho e planta assim do jeito que tá in natura. Nada substitui. É a forma mais fácil da gente conseguir garantir um controle de tudo. Mas a farinha, eu oriento o paciente sempre optar por farinha de amêndoa, a farinha Coco, de linhaça. aham, que são farinhas mais seguras para a gente estar utilizando. Só que nada em excesso é bom. Então a gente vai tomar cuidado até com a quantidade de farinha que você coloca na sua dieta, né? Exatamente. Inclusive as próprias calorias em si, né? Então, Uhum. as receitinhas, pessoal, não é para ser a base da dieta. A receitinha é uma coisa de final de semana ali. A Zica perguntou, low carb para crianças pequenas. Você trabalha com a Janaína, com a Janaína? Então, a gente está terminando o projeto de diabetes tipo 1 e tratamento com a low carb, né? Com evidência científica, um trabalho sério, organizado. A gente não pegou crianças, só pacientes acima de 18 anos. Mas eu não trabalho com crianças, tá? Eu sei que a Jordana, que faz parte do nosso grupo, que trabalha na The Clinic, ela trabalha com o público infantil. E eu também tenho uma staff da minha época de residência, a Juliana, e ela, depois, se você quiser, eu passo o contato no via direct dessas duas colegas que fazem tratamento de crianças. Pronto, gente, eu também não trabalho com criança, apesar de que eu tenho uma colega, eu posso ir recomendar nos meus stories, que tem uma filha que tem diabetes tipo 1 e assim, tem um grupo, inclusive, que é diabetes tipo 1 forte, busca aí, que é um grupo Sim, maravilhoso. maravilhoso. Na Uhum, verdade, eu não atendo diabetes tipo 1, meu trabalho é uhum, todo focado em diabetes tipo 2, certo? uhum, Optei por isso porque são doenças mais com nomes iguais, mas com um tratamento completamente diferente. Então, uhum. por isso que eu decidi trabalhar com diabetes tipo 2. Tem uma confusão muito grande que o pessoal pensa que tudo é diabetes, mas Aham, não é igual, certo? Na certo. verdade, é para ter nome diferente, eu diria, né? Porque o tratamento é igual. Diferente. Pessoal, olha, eu ainda tenho perguntas, mas eu realmente preciso agora encerrar, porque é 1 hora e meia de live, a gente vai abusar, né? Do tempo e eu Estouramos também a boca do balão. estouramos. Eu quero agradecer você, Mari. Assim, é muito bom conversar contigo. Ah, eu digo mesmo, a gente tem que se reunir mais vezes, né? Olha, a nossa live, pessoal, eu venho tentando marcar essa live. Quanto tempo faz, Maria? Digo que é culpa minha, gente, que eu tive que dar umas fugidas, mas eu tô aqui de volta para a gente colocar quente. Pode me Muito chamar que tempo. eu vou estar aqui com você de novo, com certeza.